E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos continuar com a aplicação da lei de Gauss para a simetria esférica. Considere agora uma esfera de raio R com uma densidade volumétrica ρ constante, ou seja, nós temos uma distribuição homogênea de cargas elétricas ocupando todo o seu volume. Observe a figura. Mais uma vez, nós vamos calcular o campo elétrico produzido por essa distribuição de cargas em pontos externos e em pontos internos. Para isso, eu tomei uma superfície gaussiana fechada esférica S2 de raio R2 para pontos externos e uma superfície gaussiana fechada esférica interna de raio R1, de forma que R1 é menor que R, que é menor que R2. Bom, para pontos externos, vamos considerar então para a superfície S2. Vamos utilizar a lei de Gauss, a integral dupla sobre a superfície S2 do produto escalar do vetor E2 pelo versor N2 ds. Isso é igual a carga envolvida dividido por ε0. Mais uma vez, pelo fato da simetria ser esférica, nós sabemos que o campo elétrico, a sua magnitude tem dependência radial e, neste caso, assumindo mais uma vez que são cargas positivas, se eu pegar um elemento de área de S2, o vetor campo elétrico E2 estará orientado aqui nessa direção e sentido, perpendicular ao elemento de área correspondente. Da mesma forma que o versor N2. Este raciocínio se repete para todos os pontos da superfície S2. E, como a magnitude do campo depende da distância radial, em todos os pontos de S2, o valor ou magnitude do campo possui o mesmo valor. Ele é constante em S2, a sua magnitude. Portanto, eu posso simplesmente trocar esse produto escalar pelo módulo do vetor campo elétrico E2, que eu vou chamar de E2, pois, ao fazer esse produto escalar, ele nos dá o módulo do vetor E2, que eu vou chamar de E2, vezes o módulo do versor N2, 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Cosseno de 0 grau vale 1. E este raciocínio, eu repito e reforço, ele é o mesmo para todos os pontos da superfície S2. Portanto, nós temos essa integral para resolver. Isso é igual à carga envolvida, que eu simplesmente vou chamar de Qzão. Eu vou assumir que a carga total é Qzão. Qzão sobre ε0. Se o E2, a sua magnitude, permanece constante ao longo de S2, ele sai da integração. A integral sobre a superfície S2 de ds é a área da superfície S2. E a área dessa superfície é 4π vezes o raio ao quadrado. Isso é igual à carga envolvida sobre ε0. Como vimos no vídeo anterior, para uma camada esférica uniforme, o resultado se repete. A magnitude do campo para pontos externos a essa distribuição volumétrica uniforme de cargas elétricas é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes a carga total envolvida dividido pelo raio R2 ao quadrado. Portanto, eu calculo o campo elétrico em um ponto externo a essa esfera carregada, eu calculo utilizando a expressão do campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme. Logo, nós vamos assumir para pontos externos que toda a carga Qzão dessa esfera carregada está concentrada no seu centro, que eu vou representar por C. Logo, se eu quiser calcular a magnitude do campo neste ponto, eu tenho que adotar para R2 a medida, ou seja, a distância deste ponto até o centro C, nos dando aí, neste caso, o valor da medida do raio R2. Muito bem? A representação vetorial, eu posso escrever a equação vetorial desta forma, de forma que, se a carga é positiva, o vetor campo elétrico tem a mesma direção e sentido do versor R,
Portanto, as linhas de campo elétrico são radiais e de afastamento em relação à distribuição volumétrica. Se a carga é negativa, o vetor campo elétrico tem a mesma direção, porém sentido oposto ao versor R. As linhas de campo elétrico são linhas radiais no sentido de se aproximarem da distribuição volumétrica de cargas elétricas. Agora, calculando o campo para pontos internos. Vamos então para a superfície gaussiana fechada S1 agora. Bom, a lei de Gauss escrita para S1 é a seguinte: integral dupla sobre a superfície S1 do produto escalar do vetor E1 pelo versor N1 ts, isso é igual a carga envolvida pela superfície S1 dividida por ε0. A carga envolvida pela superfície S1 é a carga que está aqui contida. Essa é a carga envolvida. Portanto, essa fração da carga que é externa não vai contribuir para o fluxo do campo elétrico. Apenas a carga envolvida. Reforço, a carga que está dentro da superfície S1. Nós precisamos determiná-la. Então nós vamos utilizar o fato de que ρ permanece constante. Eu tenho uma distribuição volumétrica uniforme de cargas elétricas. Para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte: a carga total, que eu chamei de Qzão, dividida pelo volume total, isso nos dá ρ. O volume total é 4/3 de π Rzão ao cubo. Como ρ é constante, tem que ser igual à carga envolvida dividido pelo volume em questão. O volume em questão é 4/3 de π R1 ao cubo. Então vamos colocar isso aqui, ó. 4/3 de π R1 ao cubo. Bom, cancelando 4/3 de π com 4/3 de π, já fazendo isso aqui, eu fico com Qzão sobre R1 ao cubo igual a carga envolvida sobre Rzinho 1 ao cubo, de forma que a carga envolvida vale Qzão, a carga total, que multiplica Rzinho 1 sobre Rzão, Rzinho 1 sobre o Rzão elevado ao cubo. Recuperando agora a lei de Gauss e utilizando as considerações de simetria, né? O vetor campo elétrico produzido pela contribuição que está envolvida pela superfície S1, mais uma vez, é um campo que tem dependência radial e é normal à superfície S1. Eu vou representar aqui o vetor E1, correspondente a esse elemento de área. O versor N1 possui a mesma direção e sentido, da mesma forma que fizemos para a superfície S2, o raciocínio se repete para a superfície S1. Então, nós temos o seguinte: este produto escalar vai ser o módulo do vetor E1, que eu vou simplesmente chamar de E1, vezes o módulo do versor N1, que vale 1, vezes o cosseno de 0 grau, que é o ângulo entre eles. Então, novamente, eu tenho essa integração para resolver. Isso é igual a carga envolvida, eu vou trocar por Qzão, que multiplica Rzinho 1 elevado ao cubo sobre o Rzão ao cubo. Observe, sendo E1 constante em todos os pontos da superfície S1 por simetria, eu vou ficar com E1 vezes a integral dupla de ds sobre a superfície S1. A integral dupla de ds é justamente a área da superfície S1, que é 4π R1 ao quadrado. Então isso nos deu Qzão vezes R1 elevado ao cubo dividido por Rzão ao cubo. Eu posso cancelar neste caso, eu me esqueci aqui do ε0, né? Então vamos multiplicar aqui por 1 sobre ε0. E aqui por 1 sobre ε0. Muito bem. Cancelando R1 quadrado com este cubo, fica apenas na expressão
o Rzinho 1. Então, neste caso, a expressão ficou a magnitude E1 do campo, ela é igual. Vamos escrever 1 sobre 4πε0, 1 sobre 4π vezes ε0, já colocando aqui, que multiplica Qzão sobre R ao cubo, Qzão dividido por Rzão ao cubo, vezes o raio Rzinho 1 que sobrou. Observe a expressão. Note que 1 sobre 4πε0 é a constante K, Qzão é constante, é a carga total, o raio é uma constante, portanto, internamente, a magnitude do campo elétrico depende de forma proporcional ao raio R1. Então, à medida que o raio R1 cresce, a magnitude do campo cresce também. Agora, se a nossa superfície gaussiana S1 tiver raio nulo, o campo vale zero. A representação vetorial obedece à mesma regra. O vetor E1 vai ter essa magnitude na direção do versor R em questão. Se nós quisermos resumir esses resultados em um gráfico, nós podemos fazer o seguinte, construindo aqui o gráfico em questão. Vou fazer um gráfico do campo, do módulo do campo, em função da distância. Nós estamos adotando as unidades do sistema internacional, Newton por Coulomb para o campo e metro para a distância. Internamente, o campo cresce de maneira diretamente proporcional ao raio, até Rzão. Então, eu tenho um crescimento diretamente proporcional ao raio, até o Rzão. E a partir daí, a dependência para pontos externos se dá a partir desse resultado obtido. O E depende de 1 sobre R ao quadrado. Então, à medida que a distância aumenta, a magnitude do campo diminui. Esse é o gráfico que a gente obtém dessa análise. Lembre-se que, externamente, a magnitude do campo é a mesma magnitude que aquela gerada por uma carga pontiforme de carga Qzão, colocada no centro C da nossa distribuição volumétrica de cargas elétricas. Observe as duas expressões, a nossa análise gráfica, e com isso eu encerro esse vídeo. Até o próximo.